Que a graça e a paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. É o que desejo de todo o coração. Vamos para mais um estudo no livro de Apocalipse, esse livro tão rico, tão cheio de esperança para a igreja, para o povo de Deus. No último estudo que tivemos, nós falamos sobre o versículo 7 e ainda não sairemos dele. Hoje nós ficaremos com a parte B desse versículo, que nos diz assim: ao que vencer, algumas versões dizem ao vencedor, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. No estudo anterior nós falamos sobre a primeira sentença que diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e falamos como o Espírito Santo de Deus ainda fala à igreja. E ele fecha esse texto dizendo ao vencedor, ao que vencer, dar-lhe-ei que coma, a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Como nós já dissemos, no livro de Apocalipse nós temos a consumação, a história da consumação da raça humana. Nós temos aí no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus mandou João que escrevesse acerca das coisas que iriam acontecer, que brevemente estariam acontecendo. Então, o fechamento da história da raça humana, o destino dessa raça humana, da igreja de Deus, nós vamos ver justamente no livro de Apocalipse. Então, ele é cheio de esperança, já explicamos também porque a sua linguagem simbólica. E estamos aí conversando, na medida do possível, a respeito de cada símbolo ali empregado. Aí nós temos mais alguns nessa expressão que acabamos de citar para você, que vamos compartilhar exatamente agora. Pois bem, dar-lhe-ei de que coma da árvore da vida. Isso nos arremete a Gênesis, lembra? Você que já conhece a Bíblia deve conhecer um pouquinho dessa história, que quando Deus colocou o primeiro casal ali no paraíso, no jardim do Éden, deu a esse casal uma ordem. E essa ordem foi a seguinte: e ordenou o Senhor Deus, dizendo ao homem: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem estava então diante do seu primeiro desafio. O primeiro desafio, o seu primeiro teste no relacionamento com Deus, que é justamente o desafio da obediência. Esse é o primeiro desafio. Primeiro e único. O desafio da desobediência. Mas conta-nos a história que esse homem então fracassou. Fracassou desobedecendo ao Senhor. E essa desobediência trouxe um problema sério para a humanidade, para toda a raça humana. No momento que ele desobedece, que ele come, e que ele vai ter que Deus então venha ao encontro dele, vai bater um papo sério com ele, e ele tenta se esconder, fugir de Deus, sabendo da bobagem que ele havia feito. E o Senhor pergunta a ele se ele havia consumido. Você comeu? Você tocou da árvore, comeu do fruto da árvore, que eu disse para você não fazer isso? E ele, de uma forma assim muito desconcertada, transferiu a responsabilidade para a mulher. Mas o Senhor não foi nessa desculpa dele, mas disse a ele: rapaz, maldita é a terra por causa de ti. Maldita. Com dor você comerá dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3:17. Então, perceba o que foi que aconteceu, o que trouxe para a raça humana, para mim, para você hoje, nos nossos dias, a desobediência. A desobediência tem uma fatura altíssima para a sociedade. A desobediência tem um preço caro. Será que nós já entendemos isso? Acredito que não, creio que não. Ainda não aprendemos do mal que a desobediência causa à sociedade. Então, nós precisamos entender isso. Não há nenhum setor, nenhuma área da sociedade que não se exija obediência. Não existe.
Nem no mundo do crime, mesmo no mundo da criminalidade, ele, de certo modo, exige obediência. Na empresa se exige obediência, no setor público se exige obediência, em todo, na escola se exige obediência. Não há nenhum só setor que não se cobre, que não se espere das pessoas obediência. E quando nós falamos que a desobediência tem um preço altíssimo, eu vou citar um exemplo que para mim, quando eu assisti essa entrevista, para mim foi contundente demais. Juan Pablo Escobar, filho de Pablo Escobar, o maior narcotraficante do mundo na época. Ele dando uma entrevista a um apresentador da SBT, Danilo Gentili, ele falou sobre uma quebra de regra que o pai dele fez. Ele falando da morte do seu pai, ele vai dizer o seguinte: meu pai quebrou uma regra que ele obedecia há muitos anos. Ele era o homem mais procurado do mundo. Portanto, ele não se aproximava de telefone para ligar para a família. Ele não fazia comunicação com a família. Nesse dia em que ele foi morto, ele ligou 7 vezes para a família, porque ele desobedeceu essa regra, que ele obedecia muito, rigorosamente, de não ligar para a família. A desobediência tem um preço altíssimo. Essa entrevista foi em 2017, em abril, a Danilo Gentili. Você pode pesquisar e você vai ver. Dizer, meu pai, ele nunca ligou para nós, não ligava para a família, porque estava sendo rastreado. Ele acredita até que o pai queria morrer naquele dia, para então deixar a família livre por tantos problemas que já estava causando a perseguição a ele. Então ele ligou 7 vezes naquele dia para a família. Foi quando ele foi localizado e morto ainda, tentando fugir pelo telhado. Pois bem, então nós temos aí a quebra, nem no mundo do crime. Nós também temos aí uma informação interessante que mostra o que a desobediência faz. Você sabe qual é a maior causa de acidentes de trânsito no nosso país? Uma pesquisa realizada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, encomendado pela revista Veja, está aqui para você essa matéria, e você pode ver também, vai falar do uso do álcool. A desobediência, entre as principais causas de morte no trânsito, está a imprudência, como dirigir em alta velocidade, alcoolizado, falando ao celular, transgressão, quebra, desobediência. E nunca é seguido, uma desobediência está sempre ligada à outra, porque quem está alcoolizado geralmente dirige em alta velocidade, quem está falando ao celular está sem atenção, não percebe o que está à sua volta. Desobediência tem um preço altíssimo. Eu gosto dessa frase, costumo dizer isso. Não há quem não goste de uma pessoa obediente. Os pais amam os filhos obedientes, o professor ama o aluno obediente, o empresário ama o funcionário obediente, o superior ama o subalterno obediente. Não tem quem não goste de uma pessoa obediente. Mas a gente às vezes esquece disso, não percebemos isso. Por isso que digo que a sociedade ainda não aprendeu o valor que tem a obediência. E o que é que Deus pensa da obediência? Nós podemos ver na experiência, na exortação que o profeta Samuel deu ao rei Saul. O rei Saul, que havia quebrado uma ordem expressa de Deus, em que estabelecia função para o rei e para o sacerdote, e ele inventou de fazer a função de um sacerdote. Naquele dia, Deus tirou dele o seu reinado. Naquele dia, o Senhor o rejeitou. Interessante foi como foi que Samuel chamou a atenção de Saul. Texto que eu deixo aqui também para você, aí em 1 Samuel 15, 22, que diz assim: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, foi o que ele havia feito, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Essa é a impressão de Deus, esse é o sentimento de Deus em relação à obediência. Ele quer mais a minha obediência do que o meu sacrifício. Há pessoas que estariam dispostas a andar quilômetros descalços, de joelhos, por ritos, práticas religiosas, mas correm as léguas de obedecer a palavra do Senhor.
Por isso que Davi disse, se tu quisesse sacrifício, eu te daria. Mas o que tu não resiste é um coração quebrantado. Um coração quebrantado é um coração obediente. Obediente. Agora a gente vai voltar ao nosso texto inicial. O nosso texto inicial de Apocalipse 2:7, a expressão que nós destacamos, a parte B do versículo, que diz assim, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Mas vencer quem? Vencer o quê? Então essa pergunta é necessária que se faça para a gente compreender essa sentença. Vencer o quê? Vencer quem? O que é que o escritor está querendo dizer a este respeito? Bom, foi a desobediência de Adão que tirou o casal do paraíso. Foi ele tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa desobediência tirou ele. E o Senhor, no Apocalipse, promete devolver, levar-nos agora ao paraíso e agora sim com a permissão de comer. Mas esse privilégio será dado ao vencedor. Mas vencer o quê, pastor? Vencer o quê? A quem? Pois bem, não quero fechar o assunto com essas minhas respostas. Pode alguém ter melhor, e acredito que as tenha também. Mas eu diria que vencer a si mesmo, nessa nossa natureza corrompida, que já do ventre nós inclinamos para o pecado. Já do ventre, já nascemos assim, com essa natureza. Assim que nascemos, não demora muito para a mamãe, para o papai perceber o ciúme da criança. Ela nem sabe falar ainda direito, não sabe nem andar, mas já sabe sentir ciúme. Ela já tem esse sentimento de se incomodar com a mamãe fazendo um carinho a outra pessoa. Há poucos dias vi um vídeo que um pai com um bebê no colo, uma criancinha no colo, pegou na mão da esposa. A criancinha estendia a mão e tirava a mão do pai. Ainda nem sabe falar direito, nem sabe andar direito, mas já sente o ciúme já está ali instalado, essa natureza pecaminosa que nós herdamos desde a infância, antes mesmo de falar. Já podemos ver a criança com aquele viés controlador de fazer chantagem com seus pais. Ela já começa a perceber que o choro vai trazer aquilo para ela. Ela vai chorar todas as vezes que ela quiser. Se os pais não estiverem atentos, vão ser refém desse choro inocente, aparentemente. Mas já mostra o nosso viés. Não vai demorar muito para a criança aplicar as suas primeiras mentiras e técnicas de manipulação. É assim, porque já no ventre a gente já vem. É a nossa natureza humana, pecaminosa, corrompida, desde o ventre, que precisa ser vencida. A nossa natureza é a nossa maior inimiga. Os nossos desejos, os nossos apetites é que combatem contra nós. Veja o que diz o Salmo 58:3, que diz assim, alienam-se os ímpios desde a madre, andam errado desde que nasceram, proferindo. Ai, mentira, desde o ventre. Davi, quando justificava o seu erro, pedindo perdão pelo seu erro, o seu duplo pecado, ele dizia, Senhor, eu já fui concebido em pecado, já em pecado minha mãe me gerou, me concebeu. Essa natureza pecaminosa que nós temos que lutar contra, subjugar essa natureza, dominar essa natureza que nos leva à desobediência contra Deus e que nos leva a pôr em risco a nossa vida e das pessoas que estão ao nosso entorno, pessoas ligadas a nós. Imagine você quando alguém está desobedecendo as leis de trânsito, dirigindo alcoolizado, a vítima não é só ele, e muitas vezes não é nem ele. Pessoas que não têm nada a ver são vítimas da sua desobediência, da sua transgressão. Por isso que Jesus disse assim às pessoas que o seguiam, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23, está aqui para você também. Negar-se a si mesmo, é muito fácil às vezes dizer um não ao outro, é difícil dizer não para a gente, quando os nossos desejos, quando o nosso corpo pede determinadas coisas que para aquele momento não é possível, não é correto. Dizer não a si mesmo não é fácil. Então, vencer a si mesmo, dar um não a si mesmo. Outra coisa que nós temos que vencer é o mal pela obediência à palavra.
vencer o mal todos os dias. Aparece na mídia intelectuais com as teorias bem elaboradas, com a mesma artimanha que Satanás usou para seduzir a Eva e ao seu companheiro, a Adão. A mesma artimanha. Você lembra como foi que o diabo chegou para Eva? Disse: não, certamente não é assim. Certamente não é assim. Ah, Deus falou, certamente, é que Deus sabe, certamente não é assim. É desse jeito. Eles vêm questionando o princípio da autoridade do lar, diferente do que a Bíblia nos ensina. Eles dizem que é errado o pai disciplinar os filhos. Eles dizem que a mulher não pode, não deve estar submissa ao seu esposo. Eles vêm questionando, dizendo, não, a coisa não é assim como a palavra, como a Bíblia está dizendo. A Bíblia é um livro retrógrado, atrasado, demodé. Não é assim. Não é assim. Eles vêm relativizando a vida, dizendo que o corpo é da mulher, ela tem o direito de tirar o feto o dia que ela quiser, porque o corpo é dela, as regras também são delas. Considera como eles fazem isso. No entanto, você e eu somos obrigados a andar de capacete. Ou o corpo não é meu, por que eu sou obrigado a andar de capacete? Porque eu sou obrigado a andar com cinto, o corpo não é meu? Se o corpo é meu, eu deveria escolher andar ou não de capacete. Usar o cinto de segurança ou não. Eu não vou ser a vítima, eu não serei o mais prejudicado. Por que eu sou obrigado a ser vacinado? Por que desejavam fazer isso? Obrigar as pessoas a se vacinarem? Por que quero obrigar as pessoas a usar máscara e ficar em casa? Meu corpo, minhas regras? Veja a incoerência dos seus argumentos, que eles fazem justamente para o quê? Colocar a palavra de Deus de lado. Para dizer, não é assim como Deus falou. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Então, considera isso. A Bíblia nos diz como nós devemos proceder. E eles vêm dizendo, não é assim. Certamente não é assim. A mesma técnica usada pelo diabo, eles vêm dizendo. E um pai foi preso porque o seu filho estava ajudando a trabalhar no trabalho, para a manutenção da casa. Imagine você. Então, para eles, a criança tem o direito, a criança, quando a gente fala 12, 13 anos, 14 anos, tem o direito de usar drogas. E não pode ser corrigido pelos seus pais. Não pode ser disciplinado. O menino pode crescer preguiçoso, sem compromisso nenhum com a vida, como se a vida fosse assim. Quando ele chegar à maioridade, que vai achar um mundo dos sonhos de quem? Que mundo é esse que eles tentam passar? Considera. Então eles vêm ridicularizando a palavra de Deus, tentando impulsionar, e o pior é que muitos cristãos estão indo nessas águas. Muitos estão indo. Muitos estão engolindo esses argumentos, cedendo a essa artimanha. Não, certamente não é assim. Certamente não é assim que está escrito. Você está entendendo errado. E nós temos visto coisas absurdas acontecendo nesses últimos dias. Quero considerar o seguinte, e que você considere também, foi a desobediência que não permitiu que a maioria dos judeus que saíram do Egito para a Terra Prometida não entrassem em Canaã. Foi a desobediência deles. Só entrando Josué e Calebe, da geração que saiu. Os que desobedeceram ficaram pelo caminho. Isso é lição para nós, exemplo para nós. Em Hebreus 4:6 diz assim, visto pois restar que alguns entrem nele, no lugar, no repouso, no descanso de Deus, no paraíso de Deus, e que aqueles a quem anteriormente foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Esses não venceram, foram derrotados por causa de sua desobediência. O que é que nós buscamos? O que é que nós, cristãos, buscamos? Não é o céu? Não é a vida eterna? Não um dia estar no paraíso de Deus? Isso é a nossa vitória. A nossa vitória está aí. De chegarmos naquele dia, o nosso nome está no livro da vida. É isso que nós buscamos. Esses são os verdadeiros vencedores. Os vencedores são todos aqueles que conseguirem, que forem abençoados, premiados com esse acesso a esse lugar especial, onde estaremos para sempre na presença de Deus. Mas é preciso que consideremos também a exortação divina, que está aqui e é séria, e considere isso também. Em Hebreus 4:11, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia
no mesmo exemplo da desobediência que aconteceu com o povo de Israel? Considera isso. Quem são os vencedores? Os que vão entrar no paraíso. Me diga, e aí? Qual é a sua relação com Deus? Como é que tem sido a sua obediência para com Deus? Volto a lembrar que Deus também ama pessoas obedientes. Quero também te lembrar que o paraíso é para pessoas obedientes. E esse é o conselho que você deve considerar ter no seu coração. Pessoas obedientes são as pessoas que Deus ama. Esses que observam a palavra do Senhor. A despeito de tudo que está acontecendo. Paulo e você considere isso. Que Deus nos deu subsídios para que a gente possa ser um vencedor. 2 Coríntios 4 e 5 diz assim: porque as armas da nossa luta, da nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando todo pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo. O que Deus espera de mim e de você? O que é que o Senhor espera da igreja? Obediência. Quem são as pessoas que adentrarão o reino dos céus? Que terão a honra de viver para sempre na presença do Deus Todo-Poderoso? São os obedientes. Se você ainda não é, converta-se agora mesmo. Converta-se agora mesmo. Procure conhecer o que Deus prescreve, o que Ele manda, o que Ele espera, o que Ele pede de você. E se torne uma pessoa obediente. Que haja em você, como escreve Paulo, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sempre existindo em forma de Deus, não teve a vaidade de ser, mas tornou-se homem, esvaziando a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Para adentrar naquele paraíso, para ser um vencedor com Jesus, é preciso que trilhe pelo caminho da obediência. Que Deus os abençoe. Se esse vídeo é abençoador para você, compartilhe com outras pessoas e obedeça. Compartilhe com outras pessoas. Deixe seu like. Deixe seu like. Responda aí também. Você gosta de pessoas obedientes? Responda aí no comentário. Você gosta de pessoas obedientes? Você tem sido uma pessoa obediente? Será que Deus tem tido prazer também na sua vida? Você é aquele filho que todo pai gostaria de ter? Em que Deus tem prazer em ter? Filho obediente? Deixa aí nos comentários. Responde aí. De que forma você tem mostrado essa sua obediência para com Deus? Tá bom? Espero te encontrar no próximo vídeo, se essa for a vontade de Deus, que Ele te abençoe poderosamente.